Vamos falar de um assunto que, nossa, sempre dá o que falar no cinema nacional: a nudez. A gente vive ouvindo reclamação de exposição demais, mas já parou para pensar o que tá por trás dessas cenas? Hoje a gente vai investigar o que a nudez diz sobre a nossa cultura e é muito mais do que a gente imagina. Para começar, essa frase do Eduardo Galeano é simplesmente perfeita. Ela resume todas as visões que a gente tem sobre o corpo, que muitas vezes nem conversam entre si. Culpa, máquina, negócio ou uma festa. É bem no meio dessa confusão toda que o cinema trabalha, usando a nudez para explorar cada pedacinho da experiência humana. E isso leva a gente para a grande questão, né? Por que será que ver um corpo nu no cinema mexe tanto com a gente? Quando um personagem tira a roupa, é só para chocar? Ou tem ali uma linguagem escondida que a gente precisa decifrar? Para a gente começar a desembolar esse novelo, precisamos entender um conceito que é chave: essa briga, esse embate constante entre natureza e cultura. E olha que louco, essa história começa lá atrás, no comecinho do Brasil. Na carta do Pero Vaz de Caminha, a nudez dos povos originários foi vista pelos europeus de duas formas. Por um lado, como inocência, mas por outro, e principalmente, como falta de civilização. Não ter roupa era o que separava o selvagem do civilizado. E essa lógica pegou. Basicamente, a gente criou dois times. De um lado, a nudez representando a natureza, o instinto, o lado mais selvagem, as vontades do corpo. Do outro, a roupa como símbolo da cultura, a civilidade, a dignidade, o status social. A roupa virou um código que diz quem a gente é na sociedade. Tá, e o que isso tem a ver com o cinema? Tudo! Quando um personagem tira a roupa na tela, ele não tá só tirando um pedaço de pano. Ele tá simbolicamente se despindo da cultura, das regras sociais. É um sinal de que, a partir dali, quem manda são os instintos, o desejo, a natureza. O exemplo perfeito disso é a Gabriela, lá de 1983. A personagem é a própria natureza em pessoa. A nudez dela o tempo todo cria uma tensão com a sociedade de Léus. Ela é o lado selvagem. E o curioso é o parceiro dela, o Nassib. Mesmo nas cenas de intimidade, ele está quase sempre vestido. Ele é a cultura, a ordem que tenta, sem sucesso, controlar aquela força da natureza. Mas, ó, a forma como o cinema mostra a nudez não ficou parada no tempo, não. A coisa evoluiu bastante, principalmente quando a gente fala de gênero. O olhar do cinema, ou seja, de que ponto de vista a história é contada, também foi mudando com o tempo. E o mais interessante é que essa diferença não é só do cinema, vem de muito antes da história da arte. O corpo nu da mulher, como a Vênus, era sempre retratado de forma passiva, como um objeto de desejo. Já o corpo nu do homem, como o do herói Teseu, era para mostrar força, ação, virilidade. Esses padrões acabaram influenciando e muito o jeito que o cinema mostra os corpos. E a prova tá aí, nos números. Dá uma olhada nos dados de Gabriela. A diferença é gritante. Mais de 75% do tempo de nudez total no filme é de uma mulher. Ou seja, a mulher era o corpo a ser visto, o objeto do olhar, enquanto o homem era quem olhava. Agora, vamos avançar 30 anos no tempo. Em Faroeste Caboclo de 2013, o cenário já é outro. A pesquisa mostra uma tendência clara de igualdade. O tempo de nudez de homens e mulheres fica muito mais próximo. Isso já é um reflexo das mudanças na nossa sociedade e de um cinema buscando ser mais equilibrado. E não foi só isso que mudou. A própria linguagem do cinema se transformou. Aquela nudez de corpo inteiro, mais expositiva, foi dando espaço para planos mais fechados, mais parciais. O foco mudou da simples exposição para a nudez que ajuda a contar a história, que tem uma função na narrativa e não só de agradar o olhar. Só que, ao tentar traçar essa linha do tempo, os pesquisadores encontraram um buraco, um hiato. Faltava uma peça nesse quebra-cabeça. O que aconteceu com o cinema brasileiro nos anos 90? A resposta está no que ficou conhecido como o abismo, um período que quase destruiu nossa indústria. Esse gráfico aqui diz tudo. No finalzinho dos anos 80, a produção de filmes que vinha num ritmo bom simplesmente desaba. É uma queda vertiginosa que deixou um vácuo de quase uma década na história do nosso cinema. E essa queda tem um motivo bem específico. Em 1990, o governo Collor extinguiu a Embrafilme, que era a estatal que financiava e distribuía o cinema no Brasil. Sem ela, foi como desligar os aparelhos. A produção praticamente parou e as telas ficaram em silêncio. Para você ter uma ideia do tamanho do estrago, esse número aqui é chocante.
Em 1993, no fundo do poço, foram lançados apenas 3 filmes brasileiros. 3. Esse abismo explica a falta de dados, mas, felizmente, o cinema brasileiro conseguiu ressurgir das cinzas, trazendo novas formas de mostrar o corpo e a sociedade. Então, depois de juntar todas essas peças, a gente chega a uma conclusão muito forte sobre o papel do cinema. Ele funciona como um espelho. Um espelho que reflete não só a realidade, mas também os nossos valores, nossos medos e os nossos desejos. Porque aquilo que o cinema mostra, e principalmente o que o público aceita como verdadeiro ou natural numa tela, incluindo a nudez, no fundo é um reflexo do comportamento que a própria sociedade espera da gente. Os filmes acabam reforçando os códigos sociais, dizendo para nós o que é normal e o que não é. Por isso, analisar o cinema, seja a nudez, o figurino, a história, é um jeito de entender como a nossa própria cultura se enxerga e se explica. É quase como ler um mapa da nossa própria identidade. E quem sabe, ao ver a nudez do outro ali na tela, sem as amarras da cultura, a gente não acabe se confrontando com a nossa própria humanidade, com quem a gente é de verdade por baixo de todas as camadas que vestimos no dia a dia. No fim, a questão fica no ar, para a gente pensar. Afinal, a nudez no cinema é uma ferramenta poderosa da narrativa, capaz de revelar o mais profundo dos personagens e da nossa cultura, ou continua sendo um tabu que só serve para chocar e distrair? A resposta talvez não esteja no filme, mas na forma como cada um de nós olha para a tela.